vocês vão lembrar dela ou não, uma profissional que veio para o nosso programa, veio fazer um trabalho muito legal, mas agora houve uma transição. Isso mesmo. Ela, na verdade, fez uma transição de carreira e hoje está com a gente para falar sobre um assunto que é muito importante para as nossas vidas. Ela é especialista, na verdade, é especialista em finanças e vai dar dicas pra gente como a gente pode conquistar a nossa estabilidade financeira. E aí ela vai dar um pouquinho dessas informações pra gente, como tudo isso aconteceu, porque é importante para quem está em casa, né? Com certeza, que para todos. Que bom estar recebendo você hoje aqui no nosso programa. Obrigada. De novo, Sim. Só que de uma forma diferente. E para falar de um assunto que é importante para quem está assistindo o nosso Bom Dia. As pessoas precisam entender, de repente você está numa carreira, mas você já está enxergando um novo e que vai ajudar não só a você, mas também a outras pessoas, né? Exato, exato. E eu sou um exemplo, né, disso, como você comentou há um pouco cedo. Só para tentar esclarecer um pouco sobre a educação financeira, eu vim aqui outra vez com outra área, né, outra área profissional, fiz toda uma transição de carreira por conta da educação financeira e é isso que eu quero trazer para todos nós, que a educação financeira traz liberdade, poder de escolha. Hoje eu estou aqui para falar de finanças, porque eu tive essa visão e eu quero trazer essa visão para vocês hoje, com muitas dicas dentro do campo financeiro, que todos os dias a gente acorda para fazer dinheiro, não é para outra coisa. E eu quero trazer essa clareza para todos nós hoje. Muito bom. A gente tem um quadro aqui que fala de contabilidade. E a gente tem aberto os olhos das pessoas relacionado a esse campo financeiro. Por quê? Porque as pessoas têm uma visão, que é com o nosso querido Genilson, o Contabilizando, de que você só tem que se preocupar com a sua contabilidade quando o assunto é imposto de renda. E não é. E aí, nesse foco, a gente entra aqui com um nicho muito importante, que é o lado financeiro. Quando você não sabe lidar com as suas finanças, você coloca tudo a perder. O que, muitas vezes, seria para você pagar um imposto grande, mas você está ganhando bem? Porque não adianta também você estar ganhando mal e pagar um imposto altíssimo. Por que tudo isso está acontecendo? O que você tem que melhorar? E aí a gente fala sobre isso porque tudo envolve e ao mesmo tempo esse lado financeiro é muito importante. Porque às vezes você tem um negócio e você não sabe lidar com o lado financeiro. Você ama o que faz, mas acaba perdendo o que você ama fazer porque você não sabe lidar com o financeiro. Isso é muito sério. Sim, demais. Dentro da nossa sociedade, nós não aprendemos nem de berço e nem dentro das escolas. Hoje está se falando mais sobre a educação financeira e está introduzindo essa educação dentro das escolas, né? Porém, a gente ainda está descobrindo como lidar com essas finanças. Então, quem está ensinando ainda também está aprendendo. E o que a gente pode fazer é entender o nosso padrão de vida, que é o que prejudica mais hoje a sociedade, que as pessoas, a maioria, não entendem qual é o seu padrão de vida, não sabe quanto custa a sua vida mensalmente. E aí é onde se atropela. Não querem sentar para olhar o seu financeiro, querem esconder porque vai doer muitas vezes, mas você só consegue consertar aquilo que você tem consciência do que é preciso consertar. Então tem que sentar sim para analisar o financeiro, para você principalmente programar o futuro. Eu costumo sempre dizer que o meu trabalho como planejadora financeira é para te fazer viver o bem-estar financeiro hoje, mas também lá na frente, porque a gente sabe que lá na frente vai chegar. E como que você quer que chegue? Você quer que chegue de uma forma que você imagina que realmente quer viver, como, por exemplo, uma aposentadoria digna, ou deixa a vida me levar e vai acabar vendo as surpresas no caminho que muitas vezes não são agradáveis, né? Quando a gente fala de finanças. Bom, então nós vamos começar logo falando com quem está em casa agora, muitos empreendedores, vários empreendedores e muita gente ganhando dinheiro como empresário, porém vivendo como se não fosse um empresário. Isso é sério. Não tendo qualidade de vida dentro de casa, mas visto na rua como um empresário. E muitas vezes infeliz. Aí a gente começa a entender qual é o primeiro passo. Quais são esses passos? A gente sabe que a gente não vai contar tudo, afinal de contas ela vai dar todos os segredos, você vai depois entrar em contato com ela, mas a gente já pode dar assim um chamado, vou me organizar. A primeira coisa que eu acredito que doa bastante em quem está lidando com finanças é que
Você tem que pagar suas contas. Você tem que todo mês se organizar, porque você sabe que aquela conta de luz, aquela conta de água, aquele supermercado, aquele aplicativo que você pega, né, é de todo mês. Aquele combustível do teu carro vai ter que estar ali. Tem gente que faz crédito com contas que você vai precisar daqui 2 dias de novo. E aí eu queria muito que a gente chamasse a atenção de como as pessoas podem se organizar. Eu ganho um valor X, porém vai doer muito na minha alma, mas eu vou ter que deixar de comer algumas coisas, vou ter que deixar de fazer algumas coisas para poder me organizar. Como é que as pessoas podem se organizar financeiramente? Primeiro ponto, as pessoas têm que ter clareza do que realmente é o custo de vida da própria pessoa. Pensando que cada pessoa tem as suas prioridades, tem as suas necessidades. O que é importante para a minha vida, por exemplo, é diferente do que é importante para a Vanusa, consequentemente, para qualquer pessoa. Não existe certo e errado. Existe o que encaixa e o que me causa bem-estar financeiro. Primeiro, o que é que custa a minha vida? Eu sei que se eu sou dona de casa, se eu sou dono de casa, eu tenho prioridades com a casa. São coisas que a gente não pode negligenciar. Existem pontos que dá para esperar um pouco mais, por exemplo, uma coisa que é geral, né? Uma multa de carro, é uma coisa que a gente pode esperar daqui a 3 meses, 5 meses. Mas quando a gente fala de energia e conta de água, não é a mesma coisa. Então, qual é o custo de vida da sua casa? Coloque, anote uma média. A gente sabe que é variável, mas é uma conta fixa, que é importante. Se eu trabalho com o meu carro, outra conta fixa, que é uma prioridade, é a gasolina, a manutenção, que não é surpresa nenhuma. Então, são pontos que a gente acaba negligenciando. Sente e analise o que é prioridade dentro do seu orçamento e coloque no papel. Tenha essa visão ampla anualmente, porque não é surpresa. Só é surpresa porque você não senta para fazer essa análise primeiro. Então, o primeiro ponto principal é entender o que é prioridade dentro do seu orçamento e planejar isso. Segundo ponto que a gente pode analisar, o que é que eu quero para a minha vida? O que é prioridade e meta daqui a 3 meses, 1 ano e daqui a 5 anos? São coisas que a gente precisa entender para projetar dentro desse orçamento. Quanto que vai custar esse objetivo que eu quero realizar? Por exemplo, todos nós gostamos de tirar uma viagem com a família, né? Anualmente, pelo menos, naquelas férias, né, que a gente deseja tirar. O empresário, muitas vezes, não consegue ter essas férias porque ele não se organiza financeiramente, apenas por esse motivo, porque ele tem que trabalhar 24 horas por dia, né, como a gente costuma dizer. Então, para que você consiga realizar esse objetivo anualmente, você tem que planejar ele, entender o seu orçamento e como encaixar essa viagem anualmente com a sua família. Entender quanto custa ela mensalmente daqui a 1 ano. Se eu quero uma viagem no padrão de R$5.000, divida por 12, veja quanto que custa e pague essa divisão mensalmente para que quando chegar na data que você quer viajar, você consiga realizar. É tão simples quanto entender o que eu preciso fazer no meu dia a dia para realizar o meu trabalho. Eu só preciso realmente planejar e saber o que eu preciso fazer daqui até 1 ano para realizar esse objetivo. Sandiele, a gente sabe que quando é para lidar com finanças, dói na alma. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão de alguns desejos e vontades. E abrir mão de alguns desejos e vontades é você mexer nas finanças que vai envolver filho. Mãe sofre quando o assunto é filho, né? Porque ela tá ali o tempo todo querendo agradar. E a gente sabe que muitas vezes esse agradar custa caro, porque no dia que você não puder dar, vai doer em você. Essa é a verdade, né? Nem tanto no filho, é mais em você. Como é que a gente pode equilibrar essas finanças e dizer um não quando o assunto é criar uma estabilidade financeira? Porque é dor. Sim, e é até interessante você trazer esse ponto, porque todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão aprendendo como a gente está lidando com esse dinheiro. Se a gente lida de maneira negativa, vai ser aquela rotina que o nosso filho vai fazer daqui para frente. Se a gente aprende a lidar de forma positiva, mais inteligente financeiramente falando, é isso que ele vai levar para a vida adulta e para todo o resto da vida dele. Então, quando eu sento para poder dizer não para o meu filho, porque eu tenho uma prioridade financeira, eu tenho que trazer essa clareza para ele na linguagem dele.
Já tive casos de clientes que ela sentiu dor em dizer não para o filho dela porque tinha um dinheiro, mas não podia comprar a pizza que ele estava pedindo, porque aquela responsabilidade financeira já estava direcionada para uma conta. E não é dizer simplesmente não, é sentar com o filho e trazer ele para as decisões financeiras, porque lá na frente isso vai transformar a forma como ele vai lidar com o dinheiro. Ou seja, ele vai ser mais inteligente financeiramente com as próprias decisões na vida adulta, que é um ponto muito importante no papel de pai que a gente tem, ou de pai e mãe que a gente tem hoje. Não é porque ele não faz o dinheiro da família que ele não precisa participar, ele tem que participar. Só dessa forma que a gente vai mudar a forma como os nossos filhos lidam com o dinheiro e também como a sociedade como um todo, né? Daqui para frente, se a gente tiver esse comportamento de trazer o filho para tomar as decisões financeiras, entender como você toma essas decisões financeiras, porque decisão por decisão todo mundo toma, mas entender como tomar aquela decisão, entender o reflexo daquela decisão dentro da família é diferente. Por exemplo, você tem um dinheiro mensal, aí aparece aquele dinheiro que você não tinha, ele não faz parte do orçamento mensal. Mas quando as pessoas recebem, muitas vezes elas não perdem totalmente o controle. Ah, esse dinheiro eu não tinha, vou usar do jeito que eu quiser. Qual seria a dica para esta pessoa que está assistindo o nosso programa agora? Ela tem aquele dinheiro mensal, ela já sabe como é que ela faz todo mês, mas de repente chega um extrazinho, aí ela não sabe utilizar aquele extra e ela acaba jogando fora com compras abusivas até. Ah, mas o desejo, a vontade de comprar. Isso acontece, Vanusa, porque a gente não tem clareza do que a gente quer que aconteça na nossa vida falando financeiramente, né? Quando eu sento para poder analisar quanto que é o meu custo de vida, quando eu sento para analisar o que é metas e prioridades financeiramente falando, eu sei muito bem que aquele dinheiro vai entrar no meu orçamento e quando ele entrar, ele já está direcionado. Dentro da consultoria, eu costumo falar que quando o dinheiro ele não tem nome, ele some. É isso que acontece. Quando o dinheiro ele não tem nome, ele vai sumir com qualquer besteira que aparecer na frente. Seja para uma emergência, porque todo mundo está vivendo obstáculos, tentando superar obstáculos a todo momento, e isso custa dinheiro. Seja para uma oportunidade que não é importante para você. Muitas vezes aparece uma promoção e aí você não tem clareza do que é prioridade para você e você participa dessa promoção. Quando compra, aí vem a prioridade e não tem mais o dinheiro. Então, sentar para poder entender o que é prioridade dentro da sua vida é o mais importante, porque quando esse dinheiro aparecer, ele não vai ser jogado fora, literalmente, com qualquer coisa. Por quê? Porque vocês já sabem onde colocar ele. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente sempre lembra a questão dos investimentos, né? E dentro dos investimentos, existem vários pontos que a gente precisa analisar para poder fazer esse investimento. Muitas pessoas se decepcionam porque não tem uma estratégia por trás. Tudo, hoje em dia, a gente precisa ter uma estratégia por trás. Não é porque eu quero investir que eu vou iniciar de qualquer forma, não. Eu preciso entender para que aquele dinheiro vai servir, o que eu quero, quando eu quero ter acesso a ele, e qual é o objetivo dele, de certa forma. Quais seriam hoje os pontos fortes de investimento para quem está assistindo o nosso programa? Eu indicaria iniciar com a renda fixa, né? Que é um tipo de investimento que não tem altos riscos. Tudo na vida hoje é arriscado, o investimento não vai ser diferente, né? Então, não é porque é arriscado, é uma coisa nova que eu vou deixar de fazer. Porque a gente não precisa ser rico para investir, mas a gente precisa investir para ser rico, se esse for o seu objetivo. Porque não são todos os investimentos que vão te deixar rico, mas pelo menos você vai superar a inflação. Porque se hoje o seu dinheiro ele está dentro de uma caixa de sapato, que eu já atendi clientes que tinham dinheiro dentro de uma caixa de sapato, ou na poupança, já vou logo avisando, seu dinheiro está perdendo para a inflação. Os mesmos R$1.000 que você recebe hoje, há um mês à frente, não compra a mesma coisa que compraria hoje. Então, a gente é obrigatório, digo,
Todos nós precisamos entender sobre investimento para pelo menos manter o poder de compra. Muitas pessoas se questionam: ah, hoje eu fui ao supermercado, comprei tanta coisa e mês passado eu comprei muito mais. É exatamente isso que está acontecendo. A cada mês você está perdendo o poder de compra. Para que não aconteça isso dentro da sua vida, você precisa ter educação financeira, entender o básico. Não é porque você não estudou sobre cardiologia que você não entende que uma palpitação pode ser alguma coisa relacionada ao coração. Do mesmo jeito, investimento. Você precisa entender o básico de investimento porque você acorda todos os dias para trabalhar. Então, pelo menos, você tem que levar em consideração isso. Se eu acordo todos os dias para trabalhar, eu tenho que saber cuidar do meu dinheiro. Como a gente pode falar sobre o lado financeiro e suas emoções? Às vezes você não faz para si, mas tem um coração gigante para os outros. Recebi uma grana hoje, saio distribuindo para todo mundo como se fosse Papai Noel e Mamãe Noel. E aí a gente tem que abrir os olhos para estas pessoas que têm esse super coração e que muitas vezes esquece de si. Aí fica as contas todas para pagar e o emocional fazendo você se enganar. Sim, sim. Inclusive eu estou atendendo, nesse momento eu estou atendendo uma pessoa com esse perfil e o planejamento financeiro está sendo um pouco terapêutico para ela, porque hoje ela sente dor quando vai gastar dinheiro com ela, mas a família inteira solicita dinheiro para ela e ela abre a mão tranquilamente. Decidiu fazer o planejamento financeiro para que isso mudasse de fato, porque estava prejudicando o futuro dela. Ela faz muito dinheiro, mas quando ela vai usar para si, não tem. Ou quando tem, ela sente dor em gastar. A gente está na 3ª sessão e já mudou drasticamente. Que beleza, né? E isso provoca o bem-estar, que é o nosso objetivo como planejador financeiro, é provocar esse bem-estar financeiro. E aí, mais uma vez, lembrando, o que é bem-estar financeiro para mim pode não ser a mesma coisa para o outro. Então, eu sempre questiono: o que é bem-estar financeiro para você? E aí a gente trabalha em cima desse bem-estar. A base de um planejamento financeiro é o mesmo para todo mundo. Só que, por ser personalizado, a gente leva em consideração o que você quer para a sua vida. E se você não sabe, a gente ajuda a descobrir. Muito bom. E a gente ficaria o dia todinho aqui com você, porque é muito bom te ouvir, é muito bom aproveitar essas dicas. Mas não vai faltar oportunidade. Que Deus abençoe essa carreira brilhante que você colocou na sua vida. A gente sabe da sua capacidade, tanto é que você está aqui com a gente hoje, né? Parabéns de verdade, sucesso gigantesco, já está transformando vidas aí. E essas dicas já ajudam, né? Já ajudam bastante. Aislan, tu é do tipo que gasta muito, Aislan? Eu lembrei do meu porquinho. Do teu porquinho. Ele era de ferro. Mas já quebrou o porquinho? Não, já deixei. Deixou de lado. Me eduquei um pouquinho. Mas é gastador eu percebi ou não? o que a doutora falou aí, porque eu não conseguia comprar a mesma coisa do mesmo valor isso, né? posteriormente. Eu falei, tem alguma coisa estranha acontecendo comigo. Comecei a me organizar. E você sabe que tem gente... Eu sou uma pessoa que eu sou desprendida de bens materiais, né? Isso é um fato. E aí, tocar nessa questão do emocional é muito sério. Porque, assim, as pessoas não acreditam, mas tem gente que não gosta de dinheiro só para si. Tem gente que não gosta das coisas só para si. Tem gente que tem um coração que acaba sendo bonzinho demais. É duro dizer não, né? Às vezes você tem dificuldade de dizer não para o outro, às vezes você tem dificuldade, mas para você nem dói dizer não. Ah, não tem problema não. E aí é que está o problema, porque no futuro a dor é muito maior. Inclusive, muito bom quando isso acontece, porque você sabe quem gosta de você de verdade, né? Sim. Tem isso também, né? Exato. É até perceptível a forma como muda o ambiente ao redor quando a gente inicia o planejamento financeiro e a pessoa deixa claro que está fazendo o planejamento financeiro. Ou seja... Ai, fulana, era tão gente boa, não tá mais. Exatamente. Não, mas ela assim, tá boa. Mas... Só que assim, isso não é de todo ruim, não, né? Porque você entende de fato que as pessoas estão gostando de você por um motivo que não é tão interessante. Pois é, e é aquela história, né? Você vai regar uma plantinha que vai crescer e ela crescendo, todo mundo cresce junto. Exato. Porque aí você vai ter mais consciência, né? Quem quiser entrar em contato com você?
Então, vai no meu Instagram, Sandielen Rayane, tá? Tem um relatório lá para você preencher. Eu sempre gosto de ter uma ideia. Nesse relatório, você vai ter essa clareza do que é prioridade, meta. Então, eu entro em contato a partir disso para a gente poder ajudar você a alcançar a liberdade financeira tão sonhada, né, de todos nós.